Olá! Neste vídeo, iremos abordar brevemente algumas características dos kits PPK1 e PPK2 da Guandaline Posicionamento. O PPK é um método de posicionamento por satélite relativo pós-processado. Portanto, devemos estar atentos à estação de referência, estação base que servirá de referência para o pós-processamento. A utilização na estação base de receptores monofrequência trarão precisões diferentes quando comparado à utilização de receptores multifrequência com o mesmo tempo de rastreio. Como ilustração, se tivermos que fazer o levantamento de uma área, dividindo em 3 diferentes voos, realizando assim o transporte da base, a utilização de um receptor L1 monofrequência pode gerar diferenças devido às precisões que vimos anteriormente. Num comparativo, podemos entender então que a mesma situação, agora utilizando um receptor L1-L2 multifrequência, ao ajustarmos os processamentos, encontraremos melhores precisões. Uma característica dos kits PPK refere-se à placa GNSS instalada em cada um deles. O kit PPK1 possui a placa M-Lead-Rich M+, enquanto o PPK2 possui a placa M-Lead-Rich M2. A placa M+, é monofrequência, rastreia os sinais GPS, GLONASS, Beidou, Galileu, possui 72 canais e uma memória interna de 8 GB. Já a placa M2 é uma placa multifrequência, rastreia sinais GPS, GLONASS, Beidou, Galileu, possui 184 canais e 16 GB de memória interna. Ainda, com relação à nossa estação base, é importante para a melhor performance do PPK2 a utilização de um receptor L1-L2, em especial que rastreie o código L2C da constelação GPS. Hoje em dia, muitos receptores já fazem o rastreio desse sinal, porém, é importante a confirmação junto ao fabricante. Temos então algumas diferenças, como a frequência dos kits, a quantidade de canais. O PPK2 possui uma maior quantidade de canais, gerando assim um maior volume de dados. A relação com o receptor utilizado como base, a diferença de memória interna entre cada um dos kits, e temos também diferenças entre distância de linha de base e tempo para solução de ambiguidade. O kit PPK1 alcança uma linha de base de aproximadamente 20 km, enquanto o PPK2 uma linha de base de 100 km. O tempo de solução de ambiguidades após inicialização do PPK1 é de 3 a 5 minutos, enquanto o PPK2 de 1 a 2 minutos. Temos então algumas composições que podem ser feitas. A utilização de uma base L1 com PPK1 ou uma base L1-L2 com o PPK1. Temos também a utilização de base L1 com PPK2 ou a utilização de base L1-L2 com o PPK2. Podemos observar as seguintes características com essas composições. Teremos uma melhor solução de ambiguidade na utilização de uma base L1-L2 com o kit PPK2. Teremos também, com relação ao tempo de inicialização, algumas observações, diferenças entre as composições. Há um menor tempo de inicialização para a composição de base L1-L2 com o PPK2. O transporte da base
é melhor realizado com uma base L1-L2. E com relação à linha de base, a combinação do kit PPK2 com uma base L1-L2 garante um maior alcance. Por fim, uma importante característica a ser observada são as configurações das câmeras utilizadas pelos drones. Os kits PPK Guandaline estão disponíveis para Phantom 4 Advanced Pro, Mavic 2 Pro e Matrice 200-210. Essas questões refletem na precisão do posicionamento nas imagens, uma vez que câmeras do tipo Rolling Shutter fazem a captação da imagem em fileiras, gerando assim um efeito de arrasto, enquanto a Global Shutter faz uma captação única. Essas foram algumas características e informações referentes aos kits PPK1 e PPK2 da Guandaline Posicionamento.